E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do Conexão Universitária. Nós estamos no episódio 33, que a nosso bate-papo hoje é sobre confiança em Deus. Então, você que está nos acompanhando pelo aplicativo do Pão Diário Universitários, está lá, semana 33, Confiança em Deus. Não deixe de acessar o devocional. Você que está nos acompanhando pelo Conexão Universitária escrito, também não deixe de acompanhar a gente por lá. E se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá no @Pão Diário Universitários, que lá é o nosso principal meio de comunicação, que a gente posta conteúdos, tanto daqui da Pão Diário, mas também dos nossos parceiros, da ESRIS, da ABC2, dos Cristãos na Ciência. Então, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo através do Instagram. Gente, mais uma vez sou eu, João, que estou aqui para apresentar esse programa tão aguardado por esses universitários, e hoje eu tenho a honra de ter não só duas pessoas incríveis aqui, mas duas amigas minhas que eu tenho a honra de poder compartilhar esse bate-papo. Mais uma vez, sou eu, João Heck, que estou aqui, fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio. Hoje eu tenho uma parceira de liderança que esteve comigo também. Sou da comunidade Alcance, curso Psicologia, tenho uma parceira da psicologia aqui com a gente também, mas sem mais delongas, eu quero que cada uma delas se apresente. Eu queria primeiro que a Alexandra Monteiro, por favor, se apresente, me conta aqui, Ale, quem é você, o que você faz, conta um pouquinho pra gente, Ale. Oi, João. Oi, pessoal que está com a gente. Primeiro, prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar de mim, o que eu faço? Gente, eu sou escritora, apaixonada por Jesus e pelas pessoas, né? E eu gosto de falar isso, que no meu coração, sempre a minha intenção quando eu escrevo é conectar as pessoas com o sentido divino da vida, né? Eu vejo que essa é uma dificuldade que nós temos, às vezes, encontrar sentido na vida. A gente vai atrás de muita coisa e às vezes bate nessa tecla. Então, eu uso aí a comunicação para que as pessoas, de fato, se conectem com Deus através, né, do testemunho, da palavra, do ensino. E sou pastora. Hoje estou morando em São Paulo. Sou curitibana, mas me mudei para São Paulo recentemente. Sou jornalista. E aqui a minha igreja é a Relevance. Então, sou parte da liderança da Relevance aqui em São Paulo. Dei uma resumidinha aí, mas é isso. Sou amante de café, como o João é. Somos E amantes de café. Hoje, especificamente, estou num jejum de café. Então, assim, Deus da estou glória. aqui pelo poder de Deus mesmo, gente. E Ale, me conta uma coisa. Eu já li material seu, um livro chamado Coragem, Apresente-se à Vida. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro para a gente, porque é um material incrível que todo mundo que chega para mim e pergunta algo sobre a temática, eu falo assim, cara, tem um livro de uma pessoa que não só eu conheço a escrita dela, mas conheço o caráter dela e eu recomendo muito. Então fala um pouquinho para a gente, Ale, desse material incrível que você já escreveu. Gente, eu até peguei aqui, deixei no sofá aqui do meu lado, né? Que é esse livrinho aqui, ó, Coragem, Apresente-se à Vida. Eu brinco que é meu filho amado. E o tema já fala, né? Coragem, Apresente-se à Vida. Eu falo sobre a ousadia de ocupar o espaço que existe para você nesse mundo. Eu creio que Deus nos criou com uma identidade. E a nossa identidade muitas vezes é atacada, né? Essa questão da autenticidade é um dilema para nós, mas eu creio que existe um lugar acima de comparação, acima dos conflitos da nossa alma, e quando a gente vence essas lutas interiores do nosso coração, eu falo que o maior lugar para se ter coragem é dentro do seu próprio coração, né? Os maiores gigantes estão lá. Então, quando você vence esses lugares, você ocupa, de fato, aquilo que Deus tem para você. Então, é um livro sobre a coragem, né, de ser autêntico e ocupar o seu lugar nesse mundo, porque ele existe. Uau, uau! E como existe, né, Ale? Eu tive o prazer de ler esse livro e, gente,
por favor, façam um favor a si mesmo e leia esse livro para que você realmente entenda o seu papel na narrativa de Deus como um todo, né? Ocupando esse lugar. Glória a Deus, Ale. Amém. E agora Obrigada, eu também João. estou Ele tá no aqui. meu Insta. Oi, pode falar, Ale. Perdão. Eu falei que ele tá na Amazon e no meu Instagram. Então, por lá você Top, consegue achar. top. @Ale Monteiro, Ale com 2 L's. Entra lá e já aproveita e segue essa mulher de Deus. E agora, apresentando para vocês a Renata Dias. A Rê foi uma auxiliar de adoração lá no Pockets quando eu liderei. Foi a minha salvadora do Pockets. Porque, gente, assim, eu comecei fazendo adoração no Pockets e, assim, só Jesus na causa mesmo, porque misericórdia aquelas pessoas tendo que me aguentar cantando, né? Tocando até vai, mas agora cantando é só Jesus na causa mesmo. E aí a Rê apareceu e, assim, salvou minha vida lá. Então, Rê, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz, sua relação com universitários. Oi, gente, boa noite primeiro, né? Uma honra estar aqui hoje com vocês, né? João, quanta história, né? Você foi falando do Dunamis, já lembrei, né, das reuniões, né? Foi muito massa esse tempo. Então, eu sou Renata, eu estudo psicologia, já sou quase psicóloga, estou no 10º período agora, faltam só 4 meses, né? Eu frequento a comunidade cristã de Curitiba e lá eu sirvo principalmente na adoração, né? E amo o que eu faço, amo servir sala de oração e liderar a igreja de adoração, é uma honra. E a minha conexão com universitários, né, tá aí, né, durante esse tempo aí, né, de faculdade, conheci o pessoal do Dunamis, apareci lá em uma salinha, eu conheci pelo Instagram, eu acho, uma coisa bem aleatória, assim, alguém me mandou alguma coisa assim, brotei lá algum dia, não lembro quem estava no louvor, então não lembro, João. Sei lá, só sei que deu algum tempo eu estava lá tocando com vocês e foi muito bom. Glória a Deus, Rê. Foi realmente um tempo muito incrível. Então, é muito bom para mim, como apresentador, ter 2 pessoas aqui que eu conheço muito bem e sei do bom depósito de Deus na vida de vocês. Mas, vamos lá para a nossa conversa. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa boa para nos contar aqui. E eu queria começar perguntando para a Lê, que, na sua opinião, Ale, voltada para a nossa temática de confiança em Deus, como que se estabelece uma relação de confiança? Primeiro, né, a gente vai falar de uma confiança entre 2 pessoas e depois a nossa relação com Deus. Como que se estabelece essa relação? Eu acredito que confiança, João, ela vem a partir da vivência, né? E a vivência gera validação. Ah, existe confiança sem vivência? Pode existir. Como? Aquela pessoa foi validada para você por alguém que você confia. Então, algo sobre ela é uma validação para você que gera aquela confiança. Pode acontecer, às vezes a gente entra assim, com o pé atrás, você tem a disposição de confiar porque foi validado. Mas é sempre através de relacionamento, se você for pensar. Porque mesmo quando você não conhece alguém, é porque alguém que você conhece e confia em você expõe a confiar. Então, para mim, assim, a confiança ela é estabelecida através de relacionamento, porque você passa tempo com alguém, ou você observa alguém, você convive, e aquela pessoa se torna para você, ou você se confiar para ela, né? E através disso, essa confiança pode se estender a outras situações e outros relacionamentos. Inclusive, assim, no mercado, no marketing, a gente vê a estratégia sendo utilizada, né? Que ela lançar um novo produto que ninguém confia porque ninguém conhece. Ou você quer colocar uma marca no mercado que ninguém conviveu ou conhece. O que você faz? Você pega um rosto amigável e confiável e você associa, porque você fala assim, nossa, se o João tá indicando, eu confio. Uhum.
Ixi, acho que travou aqui. Travou. Eita. Acho que travou, Ale. Vou perguntar para a Rê enquanto volta a conexão. Rê, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Pegando o gancho, então, do que a Lê estava falando, né? Também acredito que é o relacionamento e o tempo, né? Com o tempo a gente vai conhecendo mais, né, das pessoas, tempo de mesa, né? Tudo isso que a gente tanto fala também, né? No meio cristão, tempo de mesa, a gente realmente conhecer, né? E com o Senhor também, né? A gente ter tempo no lugar de oração, a gente gastar a nossa vida, né, em conhecer e prosseguir em conhecer, né? Eu acredito muito nisso também. E até interessante quando a Lê estava falando, estava lembrando dessa questão de olhar no olho das pessoas, né? Que tem pessoas que não, às vezes não olham. Geralmente as pessoas você não consegue manter muito tempo de conversa. Não sei, eu não consigo manter tanto tempo conversando se a pessoa não olha no meu olho, né? E pensar, né? Poxa, você olhar no olho da pessoa quanto você está confiando mostra uma abertura, né? Então acho que também para ter essa relação de confiança a gente ter uma abertura, né, com as pessoas. E para Deus a mesma coisa, né? Imagina a gente chegar diante de Deus e não querer olhar nos olhos dele, né? A gente chegar e manter uma distância, assim, até aqui tá bom, até aqui, né? Deus não vai ver tal coisa que está escondida aqui atrás, né? Então é tempo, né? E essa entrega, essa abertura, né, para o outro. Eu achei legal isso que você falou, Rê, porque todas as vezes que alguém não consegue olhar nos olhos, na grande maioria das vezes é porque tem algo lá atrás, por trás disso que, né, não demonstra confiança, né? Que existe algo, né, uma desconfiança, enfim. Então, isso que você mesmo falou, né? Como que a gente vai chegar diante do nosso Deus e não olhar nos olhos dele, né? Sabendo que ele sabe de tudo que está por trás dos nossos olhos, né? Do que está por trás na nossa vida, né? Então, eu achei muito bacana isso que vocês trouxeram, porque aquilo que a Lê também falou de respaldo, né? Eu acredito muito que é respaldo sobre outra pessoa, mas é tudo envolvendo relacionamento, né? E assim, vamos para um outro ponto aqui. A Lê e a gente caiu, pode... acho, né? Caiu, mas eu acho que ela já entra de volta aqui, qualquer coisa eu puxo ela. Tadinha. A nossa confiança, ela é estabelecida, então, com Deus através do nosso relacionamento com Ele. Só que também é através do caráter dele, né? Não tem como você confiar em alguém que é uma pessoa mau caráter, né? Porque senão a gente confia uma vez e aí aquela pessoa vacila com a gente vai desconfiar. Aí ela vacila mais uma vez, a gente vai parar de confiar nela. E isso tudo num decorrer de tempo, né? Nunca é algo do dia para a noite. Então a gente sabe que a nossa relação de confiança com Deus ela é estabelecida através do nosso tempo com Ele, do nosso relacionamento com Ele, mas também através do caráter imutável de Deus, que é o caráter dele que não muda. Então ele continua sendo o mesmo. Deus não acordou hoje de mau humor e vai querer fazer tal coisa comigo. Não, porque ele não muda. Ele é assim, e ponto final. Então, só que ao mesmo tempo, muitas vezes a gente projeta o nosso relacionamento com Deus nas pessoas. E nós sabemos que nós, seres humanos, pecadores, que fazemos parte de um mundo caído, nós somos pessoas, seres que vão errar. Uma hora ou outra a gente vai errar. E isso acaba fazendo com que a gente projete a nossa confiança em Deus, nas pessoas aqui, e a gente se frustre, porque as pessoas vão errar, nós vamos errar. E só que a gente precisa sempre se lembrar que Deus não falha, né? Então, comparando essa relação, a gente sempre vai se frustrar quando a gente olha para as pessoas, né? E joga toda a nossa confiança para cima delas, considerando como se elas não fossem errar. Mas ao mesmo tempo, isso poderia fazer com que a gente falasse assim, não, eu só confio em Deus e vou ignorar todas as pessoas porque todos são falhos. Né? Parece que, não, eu sou o perfeito e vocês que são os pecadores, os falhos, eu vou jogar para o lado. Só que daí a gente se lembra que
o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Daí Jesus vai lá falar aqui o quê? Aqueles que o amam, que deem a vida pelos seus irmãos. Então a gente fala de uma vida de entrega e ao mesmo tempo de confiança um no outro, quando a gente olha também para a dinâmica de igreja, né? Então eu queria te perguntar, Rê, nesse misto todo de confia em Deus, mas tem que confiar nas pessoas, mas elas vão errar, e como que você lida com tudo isso? Porque eu queria te perguntar se você tem algum antídoto contra a frustração nas pessoas, né? Para que a tua confiança nelas não seja frustrada. Cara, eu acho que pensando em uma palavra só, não sei conforme você foi falando, tentando falar uma palavra para ser o antídoto. Eu pensei em equilíbrio. A gente não misturar as coisas, a gente lembrar que pessoas são pessoas, Deus é Deus, né? A gente ter esse equilíbrio na expectativa, né? Mesmo que a gente coloca na vida, em comunidade, né? Com os irmãos, assim, né? Mas também tomar cuidado para não fechar tanto, para não ter expectativa nenhuma, né? Quando tá ali reunido e caminhando junto, né? Mas ter esse equilíbrio e ter, acho que muito certo, a figura de Deus, né? Do caráter, das características dele, sem misturar tudo e se frustrar mais ainda, né? Porque a gente se frustra com as pessoas, isso, né? Acho que é normal, né? Da vida, mas Sim. Assim, acho que ter esse equilíbrio, né? Para não gerar algo que vai até, enfim, te afastar do corpo ou algo assim. Legal. Ale, qual que é a sua opinião aí sobre isso? Equilíbrio. Ou coisa difícil, né? Mas a gente vê que se a gente for ir na palavra, né, um dos frutos do Espírito é a temperança, né, o autogoverno, domínio próprio. E eu acho que tem muito a ver com esse equilíbrio, até na hora de você lidar com os diferentes relacionamentos, com a expectativa. Então, eu realmente acredito que anti-frustração é isso que você falou, assim, saber quem Deus é e saber quem as pessoas são também. Porque às vezes eu acho que a gente se esquece um pouco do que é ser humano, porque somos cristãos, assim. E aí, tipo, você fala assim, não, mas um cristão jamais agiria de tal maneira. E aí você coloca essa super expectativa em cima de uma pessoa. E, infelizmente, se a gente for ver, muitas vezes nem a gente consegue suprir as expectativas que outras pessoas tenham, né? Porque entre o que a gente, enfim, entre o que alguém imagina sobre nós e de fato a gente consegue entregar, existe uma lacuna e vice-versa do que as pessoas te entregam e você espera. Então, assim, realmente fazer essa separação de que, olha, ele é Deus e eu convivo com pessoas que servem a esse Deus, mas elas não são Deus, né? Elas estão em processo, assim como eu, e aí você desenvolve esse equilíbrio, e eu acho que ele também te permite confiar mais uma vez, porque acho que esse é um grande desafio do cristão. Porque não é você falar assim, alguém vai falhar comigo e eu nunca mais, então, vou confiar em ninguém. Não é sobre isso. Mas é sobre exercer o perdão, né? A consciência de que se todo mundo fosse perfeito, a gente não precisaria do perdão. E se a gente não precisasse confiar novamente, a gente também não precisaria do perdão. A gente poderia tirar ele da equação, porque é simplesmente assim, você falhou, não confio mais em você. Então, você não precisa do perdão. Você pode simplesmente excluir aquela convivência da sua vida. Mas o caminho que Jesus deixou para nós foi justamente esse, um pouco mais elaborado. Só um pouquinho. Eu não vou nem falar que ele é mais difícil, eu vou falar que ele é um pouco mais elaborado, porque eu acho que, na verdade, o perdão é a solução da vida humana. É a grande assim manifestação de Deus para mim é o perdão, porque senão a gente vai se ver sempre numa rua sem saída.
Porque você olha, e eu sou uma pessoa perfeccionista, então eu sei o que é não gostar de lidar com falhas. E quando a gente fala sobre confiança, né? Porque parece que você tem que passar por cima de, não, mas era tão perfeito! Por que você fez isso comigo? Tava tão certinho, ou nossa, eu tava com tanta expectativa sobre esse projeto, ou sobre essa pessoa, sobre esse relacionamento. Tava tudo tão retinho e lindo, e por que você fez isso comigo? Porque agora eu vou ter que lidar com isso. Né? E é difícil. Então, às vezes você quer tipo, simplesmente empurrar isso para o lado e começar uma página nova. Mas o começar uma página nova de Deus é o perdão. Uhum. Não é excluir aquela convivência ou excluir aquele relacionamento. É claro que existe uma sabedoria, né? Nas escolhas de com quem nós vamos caminhar e como vamos caminhar e quem tem acesso até onde na nossa vida, mas assim, o que a palavra nos ensina é o caminho do perdão. Então, acho que quando fala sobre esse equilíbrio de saber quem Deus é, a gente também tem a parte de saber quem nós somos, quem pessoas são, e que a nossa única solução é o perdão e a graça de Deus. Né? Então, o perdão para conseguir sair da rua sem saída, daquilo que está te bloqueando hoje. Então, se hoje você tem um problema, por exemplo, com confiança, talvez você ainda precise receber e liberar perdão. Então, isso te tira da rua sem saída, mas aí você fala, como é que eu vou caminhar? Aí vem a graça de Deus, né? Que permite a gente reescrever uma nova história. E assim, um gancho, João, eu acho que às vezes a gente perdeu a confiança em nós mesmos. Uhum. Tipo, nossa, será que eu vou dar conta de ser isso que se espera a meu respeito e etc e tal? E aí se faz mais necessário ainda a dependência da graça de Deus, né? Para caminhar numa nova rota. Uau, glória a Deus, Ale. E você falando, eu fiz já o link na minha história e lembrando de uma relação que eu tive de discipulado que acabou sendo frustrante para mim e isso fechou meu coração. Cara, não quero mais saber disso, porque eu me expus uma vez e deu nisso. Quando eu me expor de novo, vai acontecer a mesma coisa, né? A gente fica com aquela mesma noção de tipo assim, cara, então eu não vou me permitir me abrir para que eu seja frustrado de novo, para que eu seja ferido de novo. Só que aí o que acontece? Primeiro, o perdão, né? Jesus vem e fala assim, ó, você tem que liberar perdão, sabe? Você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. Aí, o que acontece? Eu fui lá, liberei perdão, perdoei, houve uma reconciliação ali, e isso fez com que eu me abrisse de novo. Então, para mim, né, na minha opinião, o antídoto contra as frustrações nas pessoas é a confiança no próprio Deus. Sabe? Eu sei que eu vou trazer uma perspectiva, depois vou desenvolver um pouquinho melhor ela, mas, por exemplo, a gente se frustra com um pastor, por exemplo. É muito mais fácil a gente pegar e sair da igreja. É a maneira mais fácil, mas não quer dizer que é a maneira correta. Não quer dizer que vai ser a maneira com que vai consertar a situação, né? Aí, por que eu digo confiança em Deus como antídoto da frustração nas pessoas? Porque eu preciso lembrar, claro que aqui a gente está falando de uma questão só de frustração com algo que a pessoa fez que não feriu princípios ou enfim, porque claro que existem N situações que existem frustração por quebra de princípio, e daí eu concordo que daí precisa haver confronto, às vezes precisa até algo de justiça dos homens mesmo, questão policial, a gente não está entrando nesse assunto, mas existe porquê da confiança em Deus? Porque eu preciso confiar que aquele homem de Deus foi estabelecido por Deus para estar naquele lugar, entende? Seja ele como pastor, seja ele como líder, que Deus o colocou naquele lugar, mas não é uma coisa cega, né? Não é uma confiança cega, mas mesmo que fosse cega, Deus, ele iria honrar meu ato de obediência. É isso que eu acho incrível da parte de Deus em honrar aqueles que o obedecem. Então, trazendo um pouquinho mais para a minha história, eu fui um que me frustrei porque tive uma palavra profética que não se cumpriu. E eu associei essa palavra a Deus. Eu falei, não,
mas Deus me frustrou. Deus, como assim Deus liberou uma palavra sobre mim e não foi fiel para cumpri-la? Né? Que Deus é esse que fala então e não faz? Né? Eu cheguei para Deus, e aí Deus, o negócio é o seguinte, eu fiz minha parte, você não fez a tua. Que Deus é esse então? Né? Mas por quê? Porque eu coloquei a minha expectativa numa palavra de uma pessoa que pode errar. E todos nós podemos errar. E a partir do momento que eu corrigi isso e coloquei minha confiança no Senhor, isso mudou tudo. Porque daí, agora, nas minhas relações de discipulado, o que eu falo? Eu chego para a pessoa, no primeiro dia, eu falo assim, irmão, o negócio é o seguinte, desde já eu quero te avisar que eu vou errar com você. Então, assim, eu já gosto de quebrar a expectativa da pessoa no primeiro dia. Porque, assim, uma hora eu vou errar. É um fato. Não é nem questão de pessimismo, tipo assim, nossa, João, você quebrou a expectativa do coração daquela pessoa. Não, não é isso. É porque eu sei que uma hora eu vou errar. E eu não quero que aquela pessoa me olhe da mesma forma com que eu olhei para aquela profeta que me deu aquela palavra. Entende? Como, tipo assim, cara, você foi a culpada do negócio ruim acontecer na minha vida. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa olhe para mim e fale assim, cara, ele é um ser humano como qualquer outro, mas que eu estou confiando abrir minha vida com ele e porque eu confio no depósito de Deus na vida dele, mas eu sei que ele vai errar. Então, é essa perspectiva de saber diferenciar. Então, acho que isso que vocês trouxeram de equilíbrio é extremamente essencial. Vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima pergunta? Pode ir? Então, eu vou prosseguir. Gente, em Acho Salmos... que é isso mesmo. Ah, fechou. A letra tá com um delayzinho de leve. Gente, em Salmos 37:5, o salmista diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Essa palavra já me guiou diversas vezes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu queria perguntar primeiro para a Lê. Então, a gente pode dizer que confiar, Lê, é entregar? E se sim, qual experiência você teve com algo que foi necessário você entregar para o Senhor e confiar, né, na soberania de Deus e ele foi lá e cumpriu? Confiar é entregar? Eu creio que sim. Porque muitas vezes a gente... E isso foi que eu aprendi, né? A gente ainda vê as nossas coisas muito como nossas. E sim, nós somos mordomos das nossas coisas nessa terra, que é aquele que cuida com apreço, né? O responsável por... Foi nos dado vida, foi nos dado ministério, foi nos entregue relacionamentos. Mas tudo pertence ao Senhor. Eu creio muito nisso. E Ele confiou essa vida a nós. Então, quando a gente fala sobre entrega, sim, em primeiro lugar, Deus, Ele confiou vida a nós. Entregou confiança. E a gente vai falar para parábola momento serve cada um algo para em confiança. Fizeram com aquilo, cada um entendeu o que deveria. Da mesma maneira, essa confiança Eita, tá travando de novo. Eita. Da relação de Deus conosco. Eu vi então, aqui uma ativação do som. Então, travou tudo, Ale. Travou tudo. Vamos lá, vou perguntar para a Rê. Daí depois a gente volta, Ale. Rê, o que você acha disso, então? Entregar, confiar mesmo? Acredito que
Assim como a Lei falou, também acredito, entregar e confiar. Ai, gente, desculpa, apareceu um negócio que no meu computador me perdi. Falava ali de se sim, qual experiência, né, você já teve, né, em entregar algo para ser. Tava lembrando, né, até essa questão até aqui, né, conexão universitária, para mim foi total da minha faculdade, assim, porque quando eu entrei, até da escolha do curso, assim, eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de errar, Deus, se eu escolher errado e tal. E Deus foi dando vários sinais, assim, sabe? Direcionando para psico, e eu não conseguia confiar que era isso que Deus tinha, sabe? E várias vezes, até mesmo dentro do curso, eu tive que orar assim: Deus, eu te entrego. Deus, se for para eu me tornar uma psicóloga, o Senhor tem um propósito, eu estou te entregando essa prova, eu estou te entregando esse trabalho aqui que está acabando com a minha semana, estou te entregando. Então, constantemente, assim, tendo que lembrar dessa entrega, assim, né? E acho que é na nossa vida, né? Mas trazendo aqui para o contexto, né, da universidade, né? Várias vezes eu entreguei e, se Deus quiser, logo, né? 4 meses já serei psicóloga e agora é tudo mais claro, né? Sim. De ver, nossa, às vezes que eu entreguei eu não estava confiando que eu ia dar conta, eu não estava confiando que Deus ia me dar graça para passar por aquela prova que eu estava, achei que eu não ia dar conta, que eu não ia entender, né? E é muito isso, a gente entregar e confiar no Senhor. Então, deixa eu te perguntar uma coisinha a mais, Rê, porque eu sei de um fato pessoal seu e eu gostaria que você falasse sobre. Eu sei que você tem diabetes. Como que foi esse processo para você de entregar e confiar, né? Mesmo em meio a uma situação como essa? Porque é muito lindo quando a gente fala, tipo assim, cara, entreguei para o Senhor, sei lá, meu chamado, e o Senhor, tipo, fez o negócio acontecer, e explodiu, enfim, e a gente tem toda uma história por trás de como algo incrível aconteceu. Mas e quando não deu? Conta pra gente. Cara, e agora saindo bastante da universidade, né? Eu tenho diabetes desde os 11 anos, né? Então, eu tive o diagnóstico antes de conhecer Jesus. Então, para mim, assim, quando eu conheci Jesus, eu falei, cara, alguém falou que existe um Deus que cura, né? Se existe um Deus que cura, ele vai me curar. Então, eu, assim, quando eu me converti, foi muito, ai, Deus, você vai me curar, você vai me curar. Eu lembro que foram, assim, acho que uns 2 anos, assim, que eu queria conhecer Jesus porque eu queria ser curada. Só, era o meu foco, assim, era, eu preciso ser curada, eu preciso desse testemunho, assim, desesperadamente. E eu me lembro que um dia eu tava assim, Deus, eu tinha 13 anos, tá, gente? Mas eu tava colocando Deus no parede, Deus, se você não me curar, eu vou me desviar. Não, não dá, imagina, né? Eu fico lembrando, eu com a minha cabecinha de 13, e foi, acho que uma das primeiras vezes que Deus falou, assim, comigo, sem precisar de outra pessoa vir comunicar algo, assim. E foi muito claro, assim, que a salvação é mais importante do que a cura. E ali virou a chave, eu falei, cara, eu não conheço esse Jesus que salva, né? Esse Jesus salvador, assim, não sei o que aconteceu no meio do caminho, né? E ali comecei uma procura, né, do Senhor. E assim, eu oro pela cura, né? Eu oro pela cura até hoje, então há 13 anos, né? Eu creio que Deus pode fazer a hora que Ele quiser. Né? Ele falou que a salvação é mais importante do que a cura, mas não falou que a cura não é importante, né? Então, isso aí. Se Ele quiser fazer o momento que Ele quiser, Ele faz. Mas eu acredito que foi muito no momento em que eu tive a revelação mesmo, assim, do amor de Deus, que eu consegui confiar. De, tipo assim, que ali para mim eu falei, cara, eu vou continuar orando pela cura, mas se eu não tiver, o amor dele é suficiente. Uau. Se eu não tiver, eu vou confiar que ele escreveu essa história. Cara, se ele escreveu, se ele precisou disso para que eu permanecesse no lugar de conhecer a ele, de adorar a ele, né? Amém, né? Então, até algo que esse final de semana mesmo foi ministrado lá nas igrejas que eu fui, na verdade é na minha igreja, só que são outros campos, né, que foi uma coisa linkando na outra, né, e foi muito falado sobre a adoração, né, também nos momentos difíceis, né, nos momentos que a gente não tá vendo nada acontecendo, né, e a pessoa que estava liderando falou, né, que a gente tem uma adoração que a gente entrega, né, hoje a gente entrega uma adoração ao Senhor, mas na eternidade a gente vai entregar uma adoração
100%, porque todos os problemas, tudo que a gente tem agora que impede a gente de ter essa visão clara de que Deus não vai existir mais. Só que a nossa oportunidade de entregar um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, de ultrapassar, né, as nossas limitações, as nossas dúvidas, é agora. Essa adoração que vai gerar, né, um peso eterno, né? Então, a gente precisa de confiança, né, para estar nesse lugar, para conseguir falar, Deus, independente disso, eu continuo, né? E assim, até daí, no outro culto que eu fui no outro dia, foi ministrado sobre isso, né? Sobre se eu orar até o final da minha vida e Deus não fizer, eu prefiro chegar ao final da minha vida, mesmo sem Deus ter feito, eu ter a minha fé, do que eu desistir agora, desistir de confiar nele, de que ele está no controle, de chegar no final sem ter a fé. Né? Então, assim, obrigada, João, de trazer aí o gancho, porque eu acho que realmente é algo que está aí na minha vida e nos últimos dias veio bastante, assim, bastante, sobre voltar, né, ter essa visão clara, assim, né, e realmente, para mim, essa confiança em Deus foi a partir da revelação do amor e dessa entrega, cara, eu tenho Jesus, se ele quiser, o que ele quiser me dar, amém, o que ele não quiser, amém. Amém. Mas é por quê? Porque você confia nele, né? Você confia no caráter dele. Isso já está enraizado no teu coração. Não tem como desassociar mais. Porque você sabe que, mesmo ele não curando, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor que entregou a sua vida naquela cruz por você. Né? E isso basta. Né? Não tem algo que te tire disso. Né? E até trazendo para o teu contexto da adoração, é muito doido quando você tá lá em cima ministrando, você deve estar olhando, né, tipo, muitas vezes, falando assim, cara, a galera não tá recebendo, acho que, sei lá, a galera não tá se movendo, Deus não tá fazendo, e aí você precisa parar e falar assim, não, eu tô fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu preciso confiar, que mesmo que os meus olhos não vejam isso agora, essas pessoas estão recebendo, então estão entregando adoração ao Senhor, né? É muito doido como a questão da confiança no Senhor, ela tá envolta em tudo isso que a gente faz, né? Seja na adoração, seja na sua própria vida, né? Questão das doenças, enfim, do que a gente tem, que o Senhor ainda não curou, enfim, que a gente nem sabe se vai curar. Mas isso que você trouxe, já pegando o gancho, que você falou, né? Eu preciso confiar no plano perfeito de Deus, né? Naquilo que ele já escreveu. E se ele escreveu que eu vou ter isso, amém por isso, né? Mas, vamos lá. Em Salmos 139, no versículo 16 e 17, o salmista disse assim, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então aqui a gente pode ver esse texto incrível do salmista no Salmo 139, que é o meu salmo favorito. Da música Senhor Te Amo, né? Senhor Te Amo. Nossa, toquei muito essa. E aí a gente consegue ver, né, que todos os nossos dias foram escritos, né? E a gente diz, amém por isso. Só que isso também gera muita confusão no nosso coração, né? Porque daí a gente olha e fala assim, se Deus já escreveu todos os dias, então a gente pode viver como a gente bem entende, que tipo já está escrito mesmo, né? Então, afinal de contas, ele já sabe o que a gente vai fazer. Então, eu quero te perguntar, o que você acha disso? E se então a gente pode viver como a gente quer, porque já está escrito, e a gente confia na soberania dele. O que você acha, Rê? Cara, eu acredito que, como bem entendemos, não, né? Não é assim. Da palavra, né? A gente precisa olhar para Jesus, seguir os passos dele, né? Não como a gente bem entende, né? Mas até pensando nessa questão da soberania, né, de Deus, igual eu falei ali, né, cara, se for isso, amém. Mas eu vou continuar orando, né? Tem até uma frase que eu escutei em algum culto, acho que foi o Vini Souza, que ele falou, né, sobre a soberania. Ele falou que a soberania de Deus inclui a oração dos santos. Uau. Então, assim, cara, se Deus tem um plano, amém. Mas a gente pode orar, porque a palavra diz lá, bater, que a porta vai abrir, pedir, dar-se usar. Então, assim,
A gente tem que seguir a palavra e tem que clamar ao Senhor, né? Eu acredito nisso. Eu gosto muito de algo que o pastor Luciano Subirá ele diz, que ele diz que nós somos coautores da nossa história divina. Porque assim, Deus, ele escreveu sim, ele tem lá os originais da nossa história, mas é nosso papel estar indo conferir com ele todos os dias. Uau. Sabe, chegando diante do Senhor e perguntando, Deus, o que você já escreveu sobre essa fase? Sabe, o que o Senhor tem para esse tempo? Sabe, qual que é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Porque aqui que a gente diverge, né, das opiniões, né, entre um pouco, né, entre Armínio e Calvino, né, mas eu acredito firmemente que nós somos coautores também, sabe, que a gente sim toma decisões específicas, mas eu acredito no senhorio de Cristo, sim, só que eu vejo de uma maneira com que é tão incrível a gente poder voltar à fonte e falar assim, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Sabe? E talvez você até lembre, mas uma vez eu dei uma palavra no Pockets, que foi um dia que eu saí de casa, foi a partir de uma experiência que eu tive na rua que isso se transformou em uma palavra, uma pregação. Eu saí de casa e estava perto de um estacionamento do prédio ao lado do meu, e eu vi um pai estacionar o carro no portão para entrar no prédio, e aí eu olhei para dentro do portão e vi uma criancinha correndo em direção ao carro. E aí uma mulher atrás, que provavelmente era a mãe dessa criança, e provavelmente o homem dentro do carro era o pai. E aí ele abriu o portão, o filho veio correndo, e a mãe colocou o filho no colo do pai dentro do carro. E aí deu para ver que o pai deixou o filho segurar o volante. E ele até mexeu brincando assim com o volante, mas ao mesmo tempo o pai estava sentado no banco do motorista, controlando os pedais, né, da embreagem, do freio, do acelerador, controlando as marchas. E daí na hora o Espírito Santo falou comigo, falou assim, a mesma coisa acontece com a gente. E eu falei, como assim, Deus? Ele falou assim, então, vocês confiam em mim, na minha soberania, de estar no controle das coisas. Eu não perdi o controle. Eu continuo acelerando, reduzindo o pé do acelerador ou do freio. Eu sou aquele que troca as marchas, mas eu te coloco no meu colo no sentido para você se sentir amado e cuidado. E eu deixo você dirigir. Entende? Eu deixo você segurar o volante, mas ao mesmo tempo você tem a minha orientação. Entende? Então, da mesma forma acontece com a gente, sabe? A gente confia a nossa vida ao Senhor, nós entregamos nossa vida a Ele, mas ao mesmo tempo nós continuamos confiando no senhorio dEle, né? Nós não escolhemos uma vida completamente oposta àquilo que Ele quer para as nossas vidas, então a gente confia nele, a gente confia que Ele tá sabendo a hora de acelerar, Ele está sabendo a hora de frear, Ele está sabendo a hora de trocar a marcha, de acelerar, para a gente correr para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e mesmo que a gente erre a rota, Ele nos ajuda a realinhar, sabe? Então aquilo foi uma experiência incrível para mim, porque foi como se algo tivesse despertado o meu coração, e daí o Senhor me fez lembrar daquela passagem que ele diz assim, se vocês não forem como essa simples criança, vocês não herdarão o reino dos céus. E o que uma criança, para mim, uma das maiores coisas que uma criança pode dizer que ela é de fato, é a dependência dos pais. É a confiança nos pais, de olhar e falar assim, olha, eu sei que eu posso correr para você, porque você vai suprir as minhas necessidades, você vai suprir aquilo que eu preciso, né? Então não é um método, né, de viver sempre buscando ajuda ali, mas é porque assim a gente confia tanto e a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? É um combo que a gente é obrigado, entre aspas, a confiar nele, porque a gente sabe que o que ele tem vai ser sempre muito melhor do que a gente pensa ou imagina, né? Então é esse ato de olhar e falar assim, Deus, eu deposito sobre você essa confiança,
né? Então, eu acredito que essa parte da vontade de Deus sobre as coisas, né, de não só viver como bem entende, mas de olhar para isso e falar assim, Deus, nós vamos permanecer enraizados em Ti, por mais que a gente pode crescer e a gente pode até alcançar o acelerador, a gente pode até alcançar nas marchas, a gente vai confiar que é melhor o Senhor estar nesse lugar, né? Eu acredito que quanto mais a gente vai amadurecendo na nossa vida cristã, mais a gente depende, mais nós nos tornamos dependentes de Deus, sabe? Eu confesso que o meu lugar de maior crise que eu tive foi o momento que eu achei que eu era independente. E aí eu fui perdendo a confiança em Deus, sabe? E aí eu fui vendo o Senhor me trazer de volta, me puxando de volta, falando assim, olha, eu tô te trazendo para esse lugar que você vai depender somente de mim. Que aí Deus foi fazendo com que eu voltasse para esse lugar e aprendesse a habitar nesse lugar de dependência. Então, para muitas pessoas parece até uma certa infantilidade, tipo assim, ficar perguntando algumas coisas. A gente sabe que realmente tem coisas que não precisam, a gente não precisa perguntar para Deus, tipo assim, vou chegar na frente do meu guarda-roupa, abrir o guarda-roupa e falar assim, Espírito Santo, que roupa eu tenho que usar hoje? Não, a gente tem uma orientação bíblica sobre como se vestir. E ponto. Agora, existem outras coisas que eu falo assim, Deus, eu acredito que isso aqui seja o melhor para mim. Né? Eu estou agindo de uma maneira prudente, estou agindo de uma maneira sábia, só que, por mais que eu pense que isso aqui é o correto, eu prefiro vir aqui e perguntar para o Senhor, Senhor, qual que é a sua opinião? O que o Senhor pensa sobre isso? Sabe? Porque é muito mais gostoso depois a gente olhar lá na frente e ver que deu certo, porque a gente ousou depositar confiança nele, né? O que você acha? Amém. É bem assim, né, como o Senhor faz, né? Eu tô em uma fase, na verdade, que eu tô vivendo muita coisa, assim, que foi bem isso que você falou. Eu me sinto a criança, assim, Deus pisou no acelerador ali, eu tô indo, assim, sabe? Deus mostrando, assim, né, o caminho, né? E realmente ali, será que eu vou? Será que não? E às vezes não dá nem para pisar, né, no freio, né? Quando a gente tá nesse lugar de Deus, a minha vida é tua, né? E Ele vai fazendo, Ele vai direcionando todas as coisas, né? Então, Sim. muito incrível. Eu gosto de lembrar que eu sou um cara que eu gosto de depositar confiança nas pessoas. E você foi uma pessoa que eu gostei muito de depositar confiança na época do Pockets, para você estar liderando a adoração, para estar te instigando, né, para estar liderando ali, para estar à frente. Eu queria saber para Foi na você louca, né? Você foi na louca. como que foi isso para você, né, de receber essa confiança e entender que Deus estava te empurrando para você confiar nele também nesse sentido. Cara, foi assim, uma honra, né? Primeiro que eu fiquei assim, Deus, como assim? A gente tinha ali um grupo pequeno, lembro que a primeira vez foi em uma sala, e bem naquela semana encheu a sala, né? Então eu tava super nervosa e tudo, mas eu me senti muito honrada, né? Eu falei, cara, Deus tá me confiando participar do que ele tá fazendo aqui, né? No meio desse povo aqui, com essas pessoas, né? E foi muito precioso mesmo ver assim, né, João? Até, né? Agradeço, eu sempre agradeço, né, do coração, né, essa confiança, né? Porque eu nem tinha ideia, né? Mas foi muito um preparo para o que hoje eu vivo na minha igreja local. Uau. Né? Naquela época acho que eu nem estava começando aí na CCC, e não sei o pessoal que está assistindo aí, quem conhece ou não, mas é uma igreja que tem uma estrutura grande, né? E hoje eu fui colocada ali como líder de adoração de um dos times. E muitas vezes eu tô ali em cima, eu fecho o olho assim, eu tenho que ir, eu tenho uma igreja ali que eles estão confiando em mim, igual. A sensação que eu tenho, o frio na barriga é o mesmo da salinha. E a confiança, igual os pastores estão confiando em mim, igual você confiou, é a mesma honra que eu sinto. Uau. Sabe? Isso eu fico, Deus, por que eu tô aqui, né? Mas amém, então vamos, né? E Deus que faz mesmo através, né? De nós, né? Mas desde o tempo, assim, tanto que a primeira vez que eu ministrei, assim, sozinha mesmo, foi no Dunamis, né? Foi na sala, né? E depois você fez mentorias também, e muita coisa que eu uso hoje, né? Então, assim, muito precioso mesmo, e
E realmente eu fui, esse foi um dos momentos assim que eu entendi Deus ali pisando no acelerador e virando. Vamos lá. Vamos lá, e tô nessa aí, né? Que Até demais, que hoje. demais, Rê. Eu E achei. como é bom a Pode falar, gente perdão. e como é bom a gente viver, né, aquilo que Deus tem, né, pra gente, né, igual, né, o tanto lugar, né, do Pockets, né, de poder andar ali, né, eu via antes, né, nossa, o Dunamis, né, tão longe, né, de repente tô ali no meio, né, tava ali no meio, e agora na minha igreja também, assim, né, a hora que você tá ali, cara, é muito especial a gente viver aquilo que Deus tem, né, muito Sim. além do que a gente Eu, imagina. eu acho muito massa, Rê, porque algo que a Lê falou, eu consegui pegar meio por frações ali, mas eu acredito que ela tenha falado da parábola dos talentos, né? Que foi o momento em que o Senhor, ele confiou, né, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, né? Então, confiar, né? Ela até falou isso, né? Do confiar é entregar, né? O Senhor confiou a nós e depois a gente entrega para ele, né? Então, eu lembro que, falando sobre essa questão universitária também, eu tava tipo assim, Deus, tem muita coisa acontecendo, tem gente vindo, eu não sei se eu vou dar conta, meu Deus do céu, tipo, eu tava começando a entrar em desespero. E eu lembro nitidamente um dia específico, eu tava lá, né, tipo, né, quebrantado diante de Deus em oração, e aí o Senhor vira para mim e fala assim, eu confio em você. E, tipo assim, foi questão, assim, de segundos, e aquilo explodiu dentro de mim. E se existe, talvez, um lugar mais alto, né, para se entrar em intimidade com Deus, é quando o próprio Deus vira pra gente e diz, olha, eu confio em você, sabe? E não é no sentido, tipo assim, tome qualquer atitude que, tipo, eu tô assinando embaixo. Não, não é assim. Mas é assim, ó, eu creio, e eu conheço você, eu sei qual que é teu coração, qual que é a intenção com que você faz as coisas. E aí você cativar, você provocar o coração de Deus para que ele confie em você, eu acredito que isso é um nível, né, um lugar de intimidade no Senhor muito mais alto, né, do que a gente tem experimentado. E eu lembro que aquilo explodiu dentro de mim. Eu falei, Deus, agora, então, ó, o Senhor está confiando em mim. Então tá bom. Então agora eu vou com tudo, sabe? E aquilo foi algo que despertou meu coração e me empurrou para aquilo que Deus estava querendo fazer na nossa universidade. Então, foi a partir de um ato meu de confiar no Senhor, naquilo que eu cria que Ele ia fazer, que Ele virou para mim e falou assim, João, eu confio em você, eu confio em quem você tem se tornado, sabe? Eu acredito em você. Então, eu acho que é bem essa palavra de acreditar, né? Então, já que a gente está falando tudo sobre contexto universitário, eu queria te perguntar, Rê, como que você acha que essa temática de confiança em Deus, ela é relevante para o nosso contexto universitário? Em várias áreas, né, da vida universitária, né, igual eu falei ali, né, tanto no curso, né, não sei se todo mundo tem essas crises, mas eu tive algumas crises, algumas entregas, né, que eu fiz para o Senhor ali para realmente, né, conseguir concluir, né, cada prova, cada curso, né, mas também pensando nos grupos, né, a gente confiar naquilo que Deus está fazendo, né, ali a gente vê que o tempo que a gente está investindo também ali é um investimento, a gente não está, né, perdendo tempo de, vou ali servir em tal coisa. Agora, quantas vezes, né, Ju, a gente saía, né, meio de 40 da aula e, sei lá, embora para casa de tarde, assim, né, quando a reunião passava mais o tempo ainda, né, e tudo isso foi investido, né, a gente ia investindo ali no reino, investindo nas pessoas, né, que Deus foi trazendo, então a gente ter essa confiança, né, naquilo que Deus está fazendo, acho que nessas duas áreas, assim, a gente tem que lembrar, né. Legal, legal, é isso que você falou, né? Eu acho que a confiança também no plano geral de Deus, né? E de fazer parte desse plano, né? Falando assim, Deus, eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo, né? E por isso eu confio no Senhor, entender o porquê que eu estou aqui, especificamente nessa universidade, né? Então eu acho que é algo muito precioso. E também eu creio muito na confiança no Senhor em permanecer fiel a Ele dentro da universidade. Eu acredito que isso é algo que é chave para a gente como cristão,
estabelecer essa constância, ainda mais dentro da universidade, porque eu já vi muitos amigos chegarem no contexto universitário, e aqueles que estavam queimando por Jesus, alguns fizeram até escolas teológicas e chegaram no contexto universitário e, pum, parecia que nada tinha acontecido. Então, quando falam que realmente o contexto universitário é algo que nos testa, é algo que prova o nosso coração, a gente realmente precisa levar a sério, porque ele testa o nosso coração, seja pelo convívio com pessoas extremamente diferentes da gente, seja por estar em um lugar que é muito desconfortável, né? Seja porque assim, não são só colegas, são concorrentes, né, de profissão. Alguns são seus amigos, mas mesmo sendo seus amigos, são concorrentes, acabam sendo concorrentes. Então, eu acho que a confiança em Deus, ela está atrelada a tudo isso. Seja primeiro, né, nessa permanência, né, no Senhor durante o período no período universitário, no período de curso, seja na confiança do que ele está propondo para a gente lá na frente, né, como profissional. Né? Eu acho que muitas vezes a gente também perde um pouco o nosso coração pensando assim, cara, tem tantos colegas melhores do que eu, né, para a nossa profissão, enfim, até agora culminou da gente ficar aqui só dois de psicologia, dois futuros psicólogos. Tem tanta gente melhor do que eu, enfim, e aí o Senhor nos chama a confiar nele de novo, tipo assim, não, continua, permanece, que eu tô cuidando de você lá na frente, sabe? Eu já tenho tudo escrito lá na frente, então confie em mim, ouse confiar em mim, sabe? Eu acho que muitas vezes na minha vida o que me esticou em fé mesmo foi olhar para situações, inclusive dentro da universidade, em que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor faça, sabe? Não depende mais de mim, sabe? Eu lembro quando a gente conseguiu o anfiteatro para fazer as reuniões, que a gente estava lá naquela salinha, e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor faça. Porque daí eu já chegava para o Senhor e falava assim, Deus, o Senhor me confiou isso aqui. Então, Senhor, é com você. Eu sei que o Senhor confia em mim, mas assim, essa parte é com você. Não tem o que eu faça. Então, esse ato de confiar. Então, que a gente permaneça confiando no Senhor, né? Independentemente das circunstâncias, independentemente se estamos felizes ou não, independentemente se temos uma doença ou não, que ainda fomos curados ou não, né? Ele é soberano, ele é Deus e ele é digno de confiança, mesmo que os nossos olhos não vejam, né? Mesmo que a gente esteja caminhando, a gente não veja o caminho, ele coloca o caminho para que a gente possa caminhar, sabe? Eu vejo como Pedro caminhou sobre as águas, né? E falou assim, diz, Senhor, para que eu vá e caminhe sobre as águas. E ele caminhou sobre as palavras do nosso Senhor. Então, eu quero te pedir que você deixe uma última mensagem para essa galera universitária, o que Deus tem ministrado no seu coração, ou enfim, relacionado à confiança com Deus. Diz aí pra gente. Vamos lá, gente, muito bom estar aqui, né? A gente falou de tanta coisa, né? Até eu separei, tinha deixado anotado aqui um versículo. Eu acho que é algo mais prático, assim, pensando, né? Não sei se alguém assistindo a gente aí que talvez está com a confiança um pouco abalada, né? Mas é algo que até veio durante uma ministração de louvor, assim, a gente estava ministrando aquela música Rei do Meu Coração, né? E de repente o Senhor veio trazendo um versículo que está lá em Lamentações 3:21, que fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, queria deixar aqui pro pessoal, né, cara, se a tua confiança tá abalada no Senhor, lembra daquilo que ele já fez, daquele momento que você achou que não ia ter saída, e que ele deu a saída, e que ele, né, como soberano, né, juntando tudo que a gente falou aqui, né, como soberano, ele apontou o caminho, pode até ter sido diferente do que a gente imaginou, mas que ele fez e que ele trouxe esperança. Então, a gente trazer a memória, resgatar para a gente firmar nossa confiança no Senhor, né? Estamos vivendo aí tempos, né, desafiadores, né? Pandemia, guerra, né, tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, acho importante deixar aí assim para o pessoal, trazer a memória que traz esperança e resgatar, colocar a confiança totalmente nele, porque é tudo que a gente tem, né? Mas é bom lembrar, né? Tudo mesmo. Uau, Rê, glória a Deus por isso. Acho que você conseguiu fechar com chave de ouro mesmo, porque
trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a gente sempre se lembrar, né? A gente pode pegar todos os relatos bíblicos, né? E olhar e falar assim, Deus continua sendo o mesmo, né? E a gente se apropria dessa verdade, ele não mudou, e ele é digno de confiança, né? Obrigado mesmo de coração por ter você aqui. Infelizmente, a conexão da Alê acabou cortando, acabou caindo, mas ela vai estar em outro bate-papo com a gente, com certeza. Foi uma pena mesmo. Mas, gente, muito obrigado mais uma vez por você que está nos acompanhando, que não perde um episódio. Mais uma vez, se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá no @Pão Diário Universitários. Se você ainda não baixou o aplicativo, entra lá na sua App Store, na sua Google Store, e baixa lá o aplicativo Pão Diário Universitários, que a gente está sempre postando os devocionais semanais, nossos conteúdos com os parceiros, artigos, coisas muito bacanas para você ficar por dentro desse universo universitário. E, Rê, mais uma vez, muito obrigado, uma grande honra ter você aqui com a gente. E, pessoal, obrigada pelo convite, muito bom. Tamo junto. Conexão, pessoal, tô aqui, nem mostrei o livro, né? Ó, todos conectados. Aí. Pessoal, Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Aê.